E aí, pessoal, tudo bem, galera? Como é que vocês vão? Bom retorno todo mundo aí pro segundo semestre. Vamos retomar nossa aula de biologia, né? Agora para valer. Vamos entrar. A nossa primeira parte aqui vai ser sobre artrópodes, né? Artrópodes parte um. Então estamos iniciando exatamente aqui nessa parte, é uma matéria muito bacana. Né? Eu dividi essa aula em duas partes, artrópodes parte um e parte 2. Essa parte um a gente vai trabalhar com a parte de morfologia de artrópodes, a parte de fisiologia de artrópodes. Tá? Então é uma aula mais tranquila, não é tão demorada. Eu preciso que você assista essa aula para que você possa assistir Artrópodes parte 2, né? A missão, né? Beleza? E a parte 2 a gente vai trabalhar exatamente com os grupos, lembra? Inseto, quilópode, diplópode, vamos trabalhar com os crustáceos, tá? Os queliceratas, onde entram os aracnídeos, beleza? Então eu tive que dividir essa aula em duas partes, porque Artrópodes é o grupo mais extenso, vamos dizer assim, né? Quando você fala em filo. Beleza? Os cordados também, só perde para cordados, né? Porque cordados você sabe que tem que ver para cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, tá? Ciclostomados. Então o cordado demora mais. Os cordados são várias partes, tá ok? Então, galera, essa semana, tá? Artrópodes parte um, amanhã ao vivo, amanhã não, hoje, na verdade, ao vivo, parte 2, correto? E aí eu vou passar já equinodermos. E fechamos essa semana com animais invertebrados. Iniciaremos cordados, certo? Dentro de 2 semanas a gente conclui cordados, todo ele, tá? E aí, a apostila nova já preparando para você, que é a parte de parasita e botânica, beleza? Precisa agora que você pegue, por favor, a página 99 da tua apostila, né? Módulo 2, artrópodes, tá? E já para começar, gente, beleza? Olha aí, ó, só pegar meu óculos aqui, né? Fica mais fácil a gente trabalhar. Quando você pega artrópodes e divide a palavra ao meio, dá uma olhada aqui, ó, artrópodes, tá vendo? Artrópodes. Artro, articulação, podes, pernas. Então eu estou falando de grupo de animais que apresenta pernas articuladas, pés articulados, certo? Insetos, crustáceos, aracnídeos, beleza? Quilópodes, diplópodes, quilópodes dentro do grupo da lacraia, diplópodes, piolho de cobre. Você não anotar não, daqui a pouco você vai anotar, beleza? Bom, características gerais, pega a tua apostila, é só seguir, não mudamos aí a sequência, a maioria das características que você vai ver aqui, você já viu, tá? Então, algumas características interessantes, né? Quando você fala em artrópodes, eu estou falando de seres que possuem pernas articuladas, então eles apresentam articulações, certo? São as articulações das perninhas. Beleza. Essa é uma característica que eu gostaria que você grifasse na sua apostila. A outra é possuir esqueleto quitinoso. Só que detalhe, gente, quando eu falo em esqueleto quitinoso, eu estou falando de exoesqueleto. Lembra que eu te falei várias vezes que quitina é um polissacarídeo, é um carboidrato? A quitina é encontrada em parede celular de fungos, a quitina é encontrada no exoesqueleto dos artrópodes, correto? Que você não pode esquecer jamais. É um polissacarídeo, é um carboidrato, é um exoesqueleto quitinoso. Que eu vou falar daqui a pouquinho para você, que esse exoesqueleto ele dificulta o crescimento do animal. Tanto que o animal ele tem que ter a muda, né? A troca de esqueleto. Alguém se lembra aí qual é o nome que dá para troca de esqueleto dos artrópodes? Vamos lá, você tem 3 segundos para responder. Vai, nome do processo de troca de exoesqueleto dos artrópodes. Como é que chama? Vai lá. 1, 2, vai lá. 3, equidise, correto? Que entram 2 hormônios que atuam em conjunto, equidisona e hormônio juvenil. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí, tá bom? Aí, galera, ó, são animais triblásticos, como eu estou retornando, vou fazer um repeteco aqui, né? Triblástico é aquele que tem 3 folhetos embrionários, estão lembrados? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Vai lá, porífero, ablástico, certo? Quinidários, diblásticos, tem ectoderme e endoderme. E aí os demais, lembra dos demais? Né? Quem são os demais? Vamos lá, plateumintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermes e cordados são todos o quê? Triblásticos. São animais celomados. Porífero não classifica quanto ao celoma, quinidário não classifica quanto ao celoma. Quem que é acelomado, que não tem a cavidade revestida pelo mesoderma? Vamos lá. Plateuminto, certo? Nematelminto é o quê? Pseudocelomados. Quem são os celomados? O restante, correto? Quais são os restantes? Vamos lembrar. Moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermes e cordados. Tem uma cavidade corporal totalmente revestida pelo folheto embrionário chamado mesoderme. Então os artrópodes também são. São bilatérios, quer dizer que se traçar um plano de simetria, o corpo é dividido em 2 partes simétricas. São protostômios. Estão lembrados de protostômios? Protostômio é aquele grupo em que o blastópolo forma primeiro quem? A boca, para depois formar o ânus. Vamos lembrar, galera, quais são os animais protostômios? Vamos lá. Plateumintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos e artrópodes. Esses são protostômios. Quem são deuterostômios? Que o blastópolo forma primeiro, né, o ânus. Vamos lembrar. Equinodermos e cordados.
São animais neuromiários, já falei, você se lembra disso, mas quem não lembra, anota. O que é neuromiário? Possui sistemas nervoso e sistema muscular. São hiponeuros, quer dizer que o sistema nervoso é ventral, fica abaixo do sistema digestório. Os únicos que ficam acima do sistema digestório somos nós. Quem? Os cordados. E olha, galera, essa é uma característica importantíssima. Ó. É o maior grupo de biodiversidade animal. Correto? Se você pegar todos os animais do planeta Terra, estima-se que 75% deles corresponde aos artrópodes, tá? E se você olhar a tua apostila na página, não, achei que eu tinha colocado, eu não coloquei na página 99, mas não tem problema, eu coloquei aqui para você ter uma olhada, dar uma olhada, olha só esse gráfico de pizza aqui para você ter uma ideia do que eu estou dizendo para você, só para você ter noção. A distribuição do número de espécies de 9 filhos animais. Né? Por que 9? Porífero, quinidário, platelmito, hematelmito, molusco, anelídeo, artrópode, quinoderme e cordado. Correto? Se você seguir a ordem, você tem em torno de 4.000 espécies diferentes de esponja, 11.000 de quinidários, 11.000 de quinidários, 15.000 de platelmitos, 80.000 de nematelmitos, estou em cima, mas 150.000 de moluscos. Tá? Aqui você tem 9.000 espécies diferentes de anelídeos, correto? Olha lá, 1 milhão de espécies diferentes de artrópodes. Olha o gráfico de pizza aqui em azul clarinho aqui, ó. Ele ocupa praticamente tudo. Não é isso? Os equinodermos, então, em torno aí de 6.000 espécies diferentes. E nós aqui em vermelhinho, olha lá, ó, os cordados, em torno de 45.000. Então, gente, o que mais tem? Artrópodes. Artrópodes é o grupo de maior biodiversidade, certo? Em segundo lugar, moluscos, em torno de 150.000. Mas o artrópode ele domina de longe, de longe, de longe, de longe. Nossa, professor, está do outro lado ali, ó, outros filos, 7.000. O que é isso? Gente, existem filos que não entram aqui. Certo? Existem vários filos, tá? Filoquitenófora, tem um filo tardígrada, que a gente vai falar aqui no final da nossa aula, na parte 2. Hoje eu estou na parte 1, na parte 2 eu vou falar dos tardígrados. Então existem outros filos que a gente não trabalha no ensino médio. Né? Na faculdade geralmente você vê sim. O que nós trabalhamos no ensino médio são os 9 filos, que é o que eu venho passando para você desde que começou a aula de zoologia. Tá ok? Bom, morfologia. Vai todo mundo lá para morfologia. Olha que massa. O corpo é dividido em cabeça, ombro, joelho e pé. Não é isso? Lógico que não. É cabeça, tórax e abdômen. Até tem uma imagem humana, né, de um inseto que você tem ali, uma formiguinha. Dá para você ver que as divisões, tá? Elas também são parecidas com a nossa. Cabeça, tórax e abdômen. E já vou avisar logo, galera. Essas divisões, olha lá, ó, elas são chamadas de tagmas. O helicóptero resolveu passar aqui perto agora. Vai lá, tagmas. Cabeça, tórax e abdômen. Ah, toda artrópode é assim. Não, de forma alguma. O inseto tem cabeça, tórax e abdômen. Se eu pegar um quilópode, por exemplo... rapaz, agora é hora de passar helicóptero. Só por Deus. Mas vamos lá. Essas são as inconveniências da aula ao vivo, né, pessoal? Gravada que seja. Bom, cabeça, tórax e abdômen, beleza? É encontrado nos insetos. Se você pegar quilóptero e diplóptero, que eu vou falar daqui a pouquinho, é cabeça e tronco. Se eu falar em crustáceo, é cabeça grudada com tórax, ou seja, céfalo, tórax e abdômen. Aracnídeo também, céfalo, tórax e abdômen. Então eu preciso que você faça o seguinte: nossa, professor, você falou muito rápido. Calma, eu só comentei. Agora sim nós vamos precisar fazer o seguinte. Nós vamos alinhar uma coisa aqui, tá bom? Você está vendo essa tabela aqui? É a tabela que está aí na tua apostila, correto? Nós vamos trabalhar em linha. Tá bom? Eu quero trabalhar com você em linha. Eu vou mostrar as imagens na frente, mas você está acompanhando comigo em linha. Mas antes de começar em linha, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, tá, um exemplo de cada animal, né, para ficar mais fácil para você trabalhar. Por exemplo, ó, quando eu estiver falando de hexápoda, eu vou colocar aqui, por exemplo, os insetos. Não é isso? O grilo. Coloca aí grilo, coloca aí barata, coloca aí pernilongo, coloca aí mosca, sei lá. Coloca um exemplo, eu coloquei grilo. Quilópoda, vocês vão ver daqui a pouquinho que tem um par por segmento, tá? Eu estou falando de quem? Eu estou falando da lacraia. Assim como eu estou falando da centopeia. Quando eu falar em diplópoda, eu estou falando do famoso piolho de cobra, certo? Alguns chamam até de gongolo, embuá, piolho de cobra. Crustáceo você pode colocar aqui como crustáceo, né? Aqui dentro do retângulozinho, o siri, o camarão, a lagosta, o caranguejo, tá ok? E Quelicerata aracnida, escolhe aí um exemplo aí, né? Aracnídeo você já lembrou na hora, óbvio, né? Aranha, poderia ser escorpião, poderia ser ácaro,
Poderia ser carrapato, que também é um tipo de ácaro, que a gente vai aprender isso aqui, tá joia? Então, galera, você reparou ali em cima como que está? Eu coloquei um exemplo que fica mais fácil de você trabalhar. Lá em cima eu coloquei corpo, as divisões, né, os tagmas, olha os tagmas aqui dos insetos, ó, cabeça, tórax, abdômen, né, humano também. Aí eu coloquei as pernas, as antenas, as quelíceras, os pedipalpos e as mandíbulas. Deixa eu avisar logo algo para você, que eu não quero que você copie ainda. Essa palavra quelícera e essa palavra pedipalpo, tá? Você só vai encontrar aonde? Só nos aracnídeos. Só aracnídeo tem quelícera e pedipalpo. Tá joia? Mas fica tranquilo, eu vou falar lá embaixo quando eu chegar em aracnida. Tá tudo bem? Vamos começar a aula? Então vamos lá. Eu quero que você, por favor, fique aí nessa tabela. Eu vou avançando as imagens, vou seguindo com você e você vai preenchendo conforme eu vou falando. Tá bom? Vamos iniciar. Primeiro eu vou falar do grupo dos insetos, né? Os hexápodes. Beleza? Gente, olha lá, ó. Aí, ó, aqui você tem o dublê do Karate Kid, né? Insecta. Por gentileza, já vai todo mundo na primeira linha, lá onde está escrito corpo, e já coloca para mim. Cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Certo? Então o inseto ele tem o corpinho dele dividido em cabeça, em tórax e abdômen. Você pode ver aqui no desenho, né? Olha que massa, ó, um abdômen bem longo. Não é isso? Onde ficam os órgãos vitais do animal. Beleza, então, vamos lá. Segunda linha, ou perdão, eu estou na primeira linha. Terceira coluna que é pernas. Professor, o que eu vou colocar de pernas? Você vai colocar isso aqui, ó, o número 6. Só que quando você colocar o número 6, você vai escrever, por gentileza, hexápodes. Ok? Eu estou falando dos hexápodes. Pronto, ele tem 6 perninhas. Vamos agora para antenas. Gente, é só você contar aqui, ó. Ele tem uma, né, duas anteninhas. Então você vai colocar o número 2. E quando você colocar o número 2, você vai escrever essa palavra aqui, ó. Eu até coloquei entre parênteses aqui, ó. Díceros. Tá certo? 2 antenas, díceros. Então vamos lá? Quelíceras, põe um tracinho. Como assim, professor? Põe assim, ó, igual eu estou fazendo aqui, ó. Traço significa que não tem. Pedipalpo, traço, significa que não tem. Mandíbula, é só contar aqui na imagem, na boquinha dele, ó. Tem uma mandíbula em cima, tem uma mandíbula embaixo. Então você coloca 2. Vamos ver se ficou certinho? Vai lá. Corpo, cabeça, tórax e abdômen. E pernas, 6. Antenas, 2. Quelícera, traço. Pedipalpo, traço. Mandíbula, 2. Fechou. Vamos agora falar dos quilópodes. Gente, deixa eu adiantar uma coisa para você. Vai ter vestibular que vai usar essa palavra aqui, ó. Vou colocar lá em cima para você, ó. Vai ter vestibular que vai escrever isso aqui para você, ó. Miriápodes. Toda vez, é tudo junto, tá? Miriápodes, deu uma escorregadinha ali. Toda vez que aparecer a palavra miriápodes, ele está falando de animais que têm muitas perninhas. Ele está falando de 2 grupos, os quilópodes e os diplópodes. Essa lacraia é um quilópode, certo? E esse piolho de cobra é um diplópoda, certo? Então, quando eu falar em quilópoda e diplópoda, é o grupo dos miriápodes. Apesar que é uma classificação que não se usa muito. Mas se você falar assim, ele está falando dos miriápodes, você vai falar quilópoda e diplópoda. Tá, isso é uma observação que você pode pôr no rodapé da sua apostila, miriápodes, 2 pontos, quilópodes e diplópodes. Então vamos iniciar? Você viu que está escrito xilópoda, mas eu posso falar e escrever quilópode ou quilópoda com a letra Q. Nenhum problema. Bom, gente, vamos iniciar então. Vai, qual que é o corpo de um quilópode? Esse animal que você está vendo aqui é a lacraia. É cabeça e tronco. Pode escrever aí, ó. Cabeça e tronco. Certo? Nossa, professor, eu vou ter que contar quantas perninhas tem? Gente, você não vai contar quantas perninhas tem. Professor, a centopeia está aqui, então eu vou colocar 100 perninhas de forma alguma. Quem disse para você que centopeia tem 100 perninhas? Só que é centopeia? Né? Não tem nada a ver. A centopeia pode ter muito mais do que 100 perninhas. Tá? Toma cuidado. O que você vai colocar aí é o seguinte, ó, vem comigo aqui, ó, isso é um segmento, tá vendo? Ó, outro segmento, outro segmento, outro segmento. O que ele tem? Vem comigo. Um par por segmento, um par por segmento, um par por segmento. Então você vai colocar isso, ó. Os quilópodes apresentam um par por segmento. Então eles têm um par de perninhas por segmento. Ok? Vamos lá. Vamos colocar agora antenas. 2. Professor, eu estou vendo 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Não, são 2. O que você está vendo lá embaixo é sombra. Tá bom? Então são 2. Não esquece que quem tem 2 antenas, qual é o nome que dá? Díceros. Vamos continuar. Estou agora em quelíceras. Traço. Pedipalpo. Traço. Mandíbula. 2. Vamos ver se ficou certinho? Corpo, cabeça e tórax. Perna. Um par por segmento. Antenas. 2. Quelícera. Não tem. Pedipalpo, não tem, certo? Mandíbulas, 2.
Vamos agora para o diplópodo, que também é o miriápodo. Gente, esse animalzinho aqui, o nome dele é piolho de cobra, também chamado de emboá, o gongolo. Professor, o piolho de cobra é um piolho de cobra? Não, galera, tem nada a ver. Tem nada a ver. Cobra pode ter carrapato, não sei se você sabe disso. Mas piolho não entraria aqui, tá? Cuidado. Esse animalzinho aqui você encontra na tua casa. Diferentemente da lacraia, para quem não sabe, é um animal carnívoro. Lacraia come rato. Acredite se quiser, lacraia come rato, barata. Lacraia é um animal perigoso. Crianças de até 5, 6 anos de idade correm o risco de ser picado. Vocês vão ver na próxima aula que ele tem um parzinho de estruturas para lançar peçonha chamado de forcípulas. Tá? Lacraia é um animal perigoso. Já o piolho de cobra não. Você coloca o dedinho nele, por exemplo, ele se enrola todinho. Você já deve ter visto na sua casa. Então põe lá para mim, corpo, cabeça e tronco. Tá? Escreve lá, cabeça e tronco. Tá? É igualzinho o quilópoda, cabeça e tronco. Certo? Pernas. Lembra que a lacraia tinha um par por segmento? Você sabe por que a palavra agora é diplo? Porque ele tem 2 pares por segmento. Tá certo? Então, cada segmentozinho desse, ó, tá? Ele apresenta um par de um lado, um par do outro lado. Ou seja, 2... até falei errado aqui no cálculo da matemática. Volta. Quilópoda, um par por segmento. Diplópoda, 2 pares por segmento, certo? 2 perninhas do lado esquerdo, 2 perninhas do lado direito por segmento. Ou seja, 2 pares por segmento. Aí, a matemática deu agora. Vamos agora para antenas. 2. Então, eles também são díceros. Correto? E é bom anotar, gente. A antena, vai lá em cima da esquerda antena, joga uma flechinha para cima e marca lá, entre aspas, olfato. O olfato, na verdade, é articulado por quem? Pelas anteninhas do animal. Correto? Vamos lá agora. Quelícera, traço. Pedipalpo, traço. Quelícera não tem, pedipalpo não tem. E mandíbulas, 2. Voltou? Diplópodo de cabeça e tórax, né? Então, tronco, né? Desculpa, cabeça e tronco. Pernas, 2 pares por segmento. Antenas, 2. Quelícera não tem, pedipalpo não tem. E mandíbulas, 2. Correto? Mandíbulas, 2. Quelícera e pedipalpo não. Crustáceo, olha gente, que lagosta bonitinha. Olha que imagem fantástica que vocês estão vendo aqui, certo? Nós temos aqui uma lagostinha. Só que tem um detalhe, ó. Olha que massa, ó. A cabeça do animal é fundida ao tórax. Então a cabeça é grudada com o tórax. Sabe como é que você chama isso? Cefalotórax. E aí, professor, e os demais aqui? O restante que você está vendo aqui, ó, olha lá, ó. Esse aqui é o abdômen, correto? Então, por gentileza, todo mundo, coloca lá, corpo, cefalotórax e abdômen. Tá? Então, ele tem 2 tagmas, cefalotórax e abdômen. Pernas, geralmente 10. É isso mesmo que você ouviu. Geralmente 10. Agora que você colocou geralmente 10, você vai escrever essa palavra aqui, ó, decápodes. Eles são decápodes. 10 perninhas. Geralmente 10, tá? Tem alguns animais que tem mais do que 10, mas geralmente 10. Vocês vão aprender quando entra em crustáceo, ele tem um parzinho de perna, a grande maioria, chamada de patas birremes. São patas natatórias, não precisa copiar agora. Antenas, 4. Só que quando você colocar 4 anteninhas, tá? Você vai abrir um parênteses e vai escrever isso aqui, ó, tetráceros. Então ele tem 4 antenas, são chamados de tetráceros. Ok? 4. Vamos lá, quelícera, traço. Pedipalpo, traço. E mandíbulas, 2. Vamos ver como é que ficou aí, galera? Cabeça é cefalotórax e abdômen, correto? Pernas, geralmente 10, decápodes. Antenas, 4, então eles são tetráceros. Quelícera não tem, pedipalpo não tem. E mandíbulas, 2. E aí, entramos agora nos aracnídeos, né, os queliceratas. Então, gente, tem gente que tem fobia, né? Aranhas, aracnídeos, aracnofobia. Já pula essa imagem aqui, tá? Estuda separado, tem pessoas que têm muita fobia, né? Então, olha lá, vamos com bastante calma agora. A cabeça é grudada com o tórax, então você vai escrever cefalotórax, tá? Cefalotórax, olha aqui, ó, cabeça grudada com o tórax, então é um cefalotórax e abdômen, correto? Cefalotórax e abdômen. Pronto, fechou. Tá até ali do ladinho, você pode ver que eu escrevi para você, cefalotórax e abdômen, correto? Bom, agora vamos lá. E antenas, perninhas, professor? Bom, perninhas você vai contar. 1, 2, 3, 4, vamos lá, 5, 6, 7, 8. Então você vai colocar 8 perninhas. Então eles são chamados de octópodes. Correto? Octópodes. Pronto. Antena, professor. Antena,
Zero. Eles não têm antena. Se não tem antenas, você vai colocar assim, ó, quem tem duas é dícero, quem tem quatro é tetrácero, quem não tem é áceros. Então eles são chamados, são áceros, não possuem antenas. Áceros, correto? Muito bem, então, galera. Quelícera, ó, deixa eu pegar essa imagem aqui para você ver. Olha lá, gente. Você está vendo aqui em verde? Isso aqui é uma quelícera. É exatamente os órgãos, né? São duas quelíceras. Tá? Pode colocar aí quelícera duas, onde ele vai inocular, tá? a peçonha, né? O veneno. E muitas vezes esse próprio veneno pode ser o próprio suco gástrico, porque a aranha, vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Os aracnídeos, eles realizam digestão extracorpórea. Olha essa imagem dessa quelícera. Olha essa outra imagem aqui para você ver que bacana. Olha que linda, né? Eu particularmente acho muito bonito, um animal muito bonito. Essas são as quelíceras. Você está vendo aqui, professor, isso aqui é patinha. Não, isso aqui não é patinha. Isso aqui é chamado de pedipalpos. Então, na laterais, esse pedipalpo serve para manipular o alimento e, além disso, cópula. Ajuda no momento da cópula, certo? Alguns, inclusive, armazenam espermatozoides, né, no pedipalpo. Mas isso a gente vai ver na aula de aracnídeo, não são todos. Olha lá que massa, ó. Você tem no centro as quelíceras e do lado os pedipalpos. Tá vendo? Olha aqui, ó. Pedipalpo, pedipalpo. Então, a aracnídeo você vai colocar duas quelíceras, dois pedipalpos. Professor, o que eu ponho na mandíbula do aracnídeo? Traço. Certo? Aracnídeo não tem mandíbula. Vamos confirmar então como é que ficou aí os aracnídeos? Vai lá comigo, vai lá. Corpo, céfalo-tórax e abdômen. Pernas, 8 e 8 são octópodes. Antenas, 0, não tem. Quelíceras, 2. Pedipalpos, 2. E mandíbulas, traço, não tem. E olha, gente, não é regra, tá? Essa aranha, por exemplo, ó, você está vendo essa imagem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Olha lá. 7, ela tem 8 olhos simples. Ah, toda aranha tem 8 olhos simples. Negativo. Tem aranha que tem muito menos, correto? 8 perninhas, sim. Né? Inclusive, quando eu falo em aracnídeo, eu te dei no começo da aula ali, eu estou falando do escorpião, estou falando da aranha, estou falando do carrapato, né? Ácaros, certo? Cravo de pele, para quem não sabe, o Demodex folliculorum, né? É um aracnídeo também. Mas a gente vai ver depois, tá bom? Muita calma nessa hora. Bom, eu disse para você que eu chegaria hoje apenas em fisiologia, tá? Ela já tomou um certo tempo da aula. A fisiologia ela é um pouquinho demorada também, mas não é tanto não. Eu vou parar aqui, por isso que eu dividi em parte 1. Vou passar a fisiologia para você e daqui a pouquinho ao vivo a gente vai trabalhar com a parte 2, né? Que é a parte de classificação, tá joia? Bom, gente, muita calma nessa hora. Vamos iniciar. Digestão, esquece a apostila. A digestão é tranquila, é digestão completa. O animal tem boca e o animal tem ânus. E outra, galera, a digestão ocorre totalmente no tubo digestório. Então você fala que a digestão é de que tipo? Lembra? Extracelular. E olha só como é interessante o animal, né? Ele tem peças bucais, né? Nesse caso do inseto, correto? O alimento, só por curiosidade para você, ó, né? Ele vai entrar pela boca, faringe, certo? Ele tem todo o estômago, ele tem todo o sistema digestório. Olha lá, ó. Ele tem o ânus. E curiosidade, já vou avisar logo, já vou adiantar. Aqui em cima, tá? É o sistema circulatório, é o coração do animal. Você pode ver que essa imagem que eu coloquei ali embaixo para você. Aqui em cima é o coração do animal. Você pode ver na sua apostila que eu dividi em A, B e C, tá vendo? O A é a cabeça, o B é o tórax e o C é o abdômen. Inclusive, se você observar bem aqui na imagem, olha que imagem legal, ó. Tá vendo aqui, ó, 2, 3 que eu circulei, ó. As perninhas desse animal, elas partem do tórax. As pernas partem do tórax. As pernas da aranha também partem do tórax, tá? Céfalo-tórax no caso da aranha. Aqui em vermelhinho você tem coração e aqui embaixo você tem o sistema nervoso, em azul. Correto? Em azul. Esse é o sistema nervoso. Espera um pouquinho. Deixa eu voltar aqui que eu acabei... Aí, pronto. Fechou, galera. Sistema nervoso. Tá joia? O sistema nervoso ele é ganglionar. Mas daqui a pouco eu falo do nervoso. Eu só estou aproveitando a imagem. Vocês vão ver, inclusive, que inseto, o inseto tem asa. Nem todo inseto tem asa. Certo? Mas se tem asa, é inseto. Olha como é interessante isso. Os únicos animais invertebrados capazes de voar são os insetos. E não são todos os insetos. Fique bem claro isso. Bom, vamos continuar a aula. Sistema digestório completo. Acompanha na apostila, abre o parênteses e põe lá. Boca e ânus, completinho. Sistema digestório extracelular. Eu coloquei a maioria. Professor, o que eu ponho na frente de extracelular? Ocorre totalmente no tubo digestório. Ocorre totalmente no tubo digestório. Beleza? Galera, vamos lembrar aqui. Vai lá. Porífero, intracelular. Quinidário, extra e intra.
Plateuminto, extra e intra. Nemateuminto, extra e intra. Molusco, extra e intracelular. Anelídeo, extracelular. E artrópode, que eu estou nele agora, extracelular. Beleza? Tá tranquilo aí? Tudo beleza? Joia, vamos continuar. Muito bem, galera. Agora, professor, por que você pôs a maioria? Sabe por que eu pus a maioria? Por causa dos aracnídeos aí, galera. Você tem um escorpião aqui, ó, né? Que acabou eliminando uma barata. E ela está se alimentando da barata. E o que ela faz? Ela lança o suco gástrico, né, no interior da presa, nesse caso da barata. Aguarda, né, as vísceras desse animal se liquefazerem. E aí, depois que ocorre a digestão, o que ela faz? Ela vem e absorve aquele caldo nutritivo. Então a digestão ocorreu na presa, depois ela absorveu. Então isso é digestão extracorpórea. Então pode ver que eu coloquei que os aracnídeos apresentam digestão extracorpórea. Tá na boa? Tá tranquilo? Lembra que fungo também faz digestão extracorpórea? Fungo também realiza digestão extracorpórea. Vamos agora falar da respiração. A respiração é o seguinte, ela pode ser traqueal, filotraqueal ou ela pode ser branquial. A traqueal é o seguinte, ó, você tem aqui um gafanhoto e olha só que interessante, gente, olha aqui, ó, na lateral, ó, você pode perceber que na lateral tem uns buraquinhos, tá vendo os orifícios? Cada orifício desse que você tá vendo, tá? A gente chama na verdade de espiráculo. É um espiráculo. O que acontece nesse espiráculo? Aqui é por onde nós temos a entrada de oxigênio, como o animal também apresenta a saída de gás carbônico. E olha só que interessante, galera, ó. Esse aqui são umas ramificações, tá vendo? Essas ramificações são traqueias. Elas levam o oxigênio diretamente para a célula tecidual, diretamente para o tecido. Olha para mim aqui um pouquinho. É diferente da gente. Quando a gente respira, o oxigênio entra, ele vai para o teu pulmão, o oxigênio se difunde para o sangue, né, por um processo chamado hematose. Aí o sangue leva o oxigênio para as nossas células. Em nós ocorre a participação do sangue, nos insetos não. Respiração traqueal, o oxigênio entra direto no tecido e o gás carbônico sai do tecido e já vai para fora. Se você pegar um gafanhoto, por exemplo, colocar ali a cabeça dele, só a cabeça dele dentro de um copo com água e o restante do corpo para fora, ele vai morrer afogado. Não vai. Não vai. Ele vai se o abdômen dele ficar para fora, onde o orifício vai permitir a entrada de oxigênio, ele vai continuar vivendo. É diferente de você pegar um passarinho e colocar o passarinho, né, uma ave, né, com a cabeça dentro da piscina, ele vai morrer afogado. Ele é respiração pulmonar. Então, inseto apresenta respiração traqueal, assim como quilópodes e diplópodes. Então, vamos lá. Insetos e miriápodes. Você viu que eu coloquei a palavra miriápode? Quem são os miriápodes? Os quilópodes, lacraia, e diplópodes, piolho de cobra. Respiração traqueal. Põe para mim, ó, sem a participação do sistema circulatório. Sem a participação do sistema circulatório. Não participa. Tá ok? Tá na boa? Bom, vamos lá. Agora nós chegamos à respiração filotraqueal. Ali, ó. Isso aqui na aranha é um pulmãozinho, galera. Ué, professor, artrópode tem pulmão? Tem. Artrópode tem pulmão. Certo? O pulmão dos artrópodes, tá, é chamado de pulmão foliáceo. Foliáceo. A gente chama de respiração filotraqueal. E olha como é interessante agora. Olha aqui embaixo na imagem. Ó. O oxigênio ele entra primeiro no vaso sanguíneo. Você está vendo? Né? Primeiro onde está circulando. Tem até um capilar. Aí o sangue vai levar o oxigênio para as células do tecido. E depois retorna trazendo o gás carbônico. Então, na verdade, qual que é a diferença? A traqueal é aquela que ocorre sem a participação do sangue. E a filotraqueal é aquela que ocorre com a participação do sangue. Isso é respiração de aracnídeos. Então, aracnídeos, filotraqueal, abre um parênteses e põe para mim, ó, pulmões, né? Pulmões. Aí escreve essa palavra, ó, foliáceos. São os pulmões foliáceos. Isso é de aracnídeo, certo? Escorpião, aranha. Beleza. E para fechar, respiração branquial, que são lamelas, não é isso? Lamelas, é isso mesmo que você está ouvindo. Certo? Respiração branquial você encontra em certos moluscos, que você já sabe, o polvo, a lula, lembra? Mariscos, ostras. Você encontra dos peixes, anfíbios na fase larval, correto? E crustáceos. Crustáceos apresentam respiração branquial, que retira o oxigênio dissolvido diretamente da onde? Da água. Crustáceos. Beleza? Tá tranquilo? Sistema nervoso, já disse para você agora ali atrás, olha aqui ó, em azul, ó. Esse é o sistema nervoso dos artrópodes, né? O sistema nervoso ele é ventral e por gânglios.
Gânglio, lembra? É um emaranhado de células nervosas. Então, sistema nervoso ganglionar. Como é ventral, galera, põe essa palavra de novo lá, não custa nada, né? Lembra? Eles são chamados de hiponeuros. São os hiponeuros. Sistema nervoso ventral. Bom, circulação. A circulação é o seguinte, correto? A circulação ela ocorre por lacunas, por aberturas. Tá? O sangue não circula dentro de vasos sanguíneos. Então você fala que o sistema circulatório ele é o quê, pessoal? Ele é aberto, aberto ou lacunar. Ah, professor, algum? Não, todos. Todos os artrópodes têm sistema sistema circulatório aberto ou lacunar. O que muda é o seguinte, tá? Por exemplo, os artrópodes têm coração dorsal, correto? O coração deles é dorsal. Beleza? Fica nas costas. Depois você assiste aquele filme Lucas, o Intruso no Formigueiro. Não sei se já assistiram. Tem uma cena bem legal. Eu não sei essas coisas, né, pessoal? Mas me contaram, né? Me contaram. Tem uma cena lá muito massa, que o Lucas está dentro do formigueiro, aí pede pra formiga, né? Jurar, né? Aí o que ela faz? Você jura de coração? Aí sabe o que ela faz na cena? Ela vira, né, a cabecinha e faz um sinal de cruz, né? De juro, na bundinha. Aí, na bundinha, na verdade, era o abdômen. Só que muita gente não entende por que ela faz isso. É que, na verdade, o sistema circulatório, o coração dos artrópodes, fica no abdômen. Entenderam agora por que a formiguinha jurou, né? E colocou a mão na bundinha dela? Na verdade não foi na bundinha, foi no abdômen, não é isso? Então, porque o sistema circulatório, no caso o coração, ele é dorsal. Então, ó, circulação aberta lacunar. E uma curiosidade, o sangue dos insetos não tem pigmento respiratório, ele é incolor. A gente chama de hemolinfa. Diferente do aracnídeo, que tem aquele pigmento azul, lembra? Que é encontrado no sistema circulatório dos moluscos, tá lembrado? O polvo da lula? Hemocianina, rico em cobre. Então, ó, vamos lá. Sistema circulatório aberto lacunar, entre parênteses, todos, quer dizer que o sangue circula fora de vasos sanguíneos. O nosso não. O nosso é sistema circulatório fechado, ele ocorre a circulação dentro de vasos sanguíneos. Apresenta hemolinfa nos insetos, coloca hemolinfa incolor, certo? É um sangue incolor. E hemocianina aracnídeos. Professor, a hemocianina é rica em quê? Ela é rica em cobre, por isso que é azul. Hemocianina. O nosso hemoglobina é vermelho, lembra? Rico em ferro. Beleza, galera? Esse é o sistema circulatório. Professor, e a excreção? Gente, a excreção tem que tomar cuidado. Vocês estão percebendo que cada grupo, né, aqui dos artrópodes, inseto, tal, aracnídeos, tá, se apresenta uma particularidade? É a mesma coisa aqui, tá, na excreção. A excreção, ela ocorre por túbulos de Malpighi, tá? Os túbulos de Malpighi, você vai encontrar em insetos e também vai encontrar em aracnídeos e também vai encontrar nos miriápodes. Lembra dos miriápodes? Quem são os miriápodes? Quilópodes e diplópodes. Então, por exemplo, olha aqui para você ter ideia dessa imagem desse gafanhoto aqui. Ó. Internamente, dá uma olhada aqui, galera. Ó, ele apresenta essas tubulações. Vocês estão vendo? Essas tubulações que vocês estão vendo aqui, dá uma olhada aqui, massa. Ó, são os túbulos de Malpighi. Professor, mas e aí? O que eles excretam? Eles excretam, pessoal, lembra que tem amônia, açúcar e ureia? Eles excretam a forma pastosa, o composto nitrogenado pastoso para economizar água. Qual que é mesmo? É o ácido úrico. É o ácido úrico. Tá ok? Calma. Olha essa imagem aqui para ficar mais fácil de você entender. Fica olhando. Ele tem os túbulos de Malpighi. Tá vendo em verdinho aqui os túbulos de Malpighi? Olha que imagem interessante. Ó. Aqui nós temos, o animal tem o intestino, a cavidade intestinal. E o que você está vendo aqui, ó, pretinho, né? Tá vendo? Ó? Na verdade são fezes misturadas, né, com o ácido úrico. Como assim? Vamos lá. Aqui nós temos um tubo de Malpighi que foi seccionado, ele foi cortado. Então pegou o tubo de Malpighi e fez uma secção, um corte. Então o que ele faz? Ele coleta o ácido úrico do corpo, né, das células teciduais, e manda para dentro do intestino. Aí o ácido úrico se mistura com as fezes. Aí na hora dele defecar, ele vai defecar pelo ânus, óbvio, né? E aí o que acontece? Vai sair tanto, né, fezes quanto a urina, que seria ácido úrico. Ele é pastoso. Gente, você já deve ter visto cocô de barata, né? O cocô de barata, ele parece Kinder Ovo, cara. Interessante, né? Ele é preto por fora e branco por dentro. Ele é tão pequenininho, mas se você tivesse condição de cortar, né, aquele cocôzinho de barata e olhar no meio, certo? Você ia ver que ele é branquinho por dentro. Essa parte branca corresponde a quem? Ao ácido úrico. E a parte externa corresponde às fezes, que é a parte escura. Correto? Então, na hora que o inseto defeca, ele urina ao mesmo tempo. Então, ó, a excreção é feita por tubos de Malpighi. Professor, quem que tem tubo de Malpighi? Inseto, correto? Aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Só que o aracnídeo
Daqui a pouco você anota, relaxa aí, olha pra mim. O aracnídeo ele tem o seguinte, o aracnídeo ele tem túbulo de Malpighi também. Só que além dele ter túbulo de Malpighi, ele tem as chamadas glândulas coxais, certo? Nas próprias pernas do animal existem glândulas, certo? Que excretam o ácido úrico. Então a aranha ela vai excretar o ácido úrico tanto pela perna, por glândulas localizadas na perna, quanto pelo próprio ânus, pelo orifício anal, correto? Então vamos lá, todo mundo, excreção. Insetos ciliados, túbulo de Malpighi, já tinha falado. Aracnídeo também tem túbulo de Malpighi, mas além disso, glândulas coxais. Ok, tá na boa, correto? Agora olha só, crustáceos, siri, caranguejo, lagosta, camarão, eles apresentam a chamada glândulas verdes. Já vi vestibular falar de glândulas antenais, como eu já vi vestibulares falarem de glândulas maxilares. Você vai anotar isso, ó. Tá? Geralmente o que cai são glândulas verdes. Glândulas verdes, glândulas antenais, glândulas maxilares. Professor, como é que é isso? Na cabeça do camarão, dá uma olhada, ó, existe uma glândula, né? Que é a glândula excretora, que é a glândula verde. Olha o que acontece. Ó. Ela absorve, né, o resíduo que vai ser eliminado, que já vamos tomar cuidado aqui. Em crustáceo o que predomina é a amônia. Ela absorve a amônia. E essa amônia retirada das células teciduais, olha lá, ó, ela é canalizada pelo túbulo, certo? E fica armazenada numa bolsa. Beleza? E daqui ela acaba eliminando o resíduo. O resíduo é liberado muito perto da antena, por isso que é chamado de glândulas antenais. Tá? A antena é o olfato. Então, como ele está perto da antena, é glândula antenal. Perto da mandíbula é glândula maxilar. Ou glândulas verdes, como é chamado. Então, se cair glândula verde, glândula antenal, maxilar, você vai marcar, certo? Crustáceo. Então, eu quero que você faça o seguinte para mim. Ó. Põe assim, ó. Excreta nitrogenado. Eu estou aqui em excreção. Excreta nitrogenado. 2 pontos. Aí você escreve assim, ó. Ácido úrico. Entre parênteses, maioria. Inseto ácido úrico, quilóptero ácido úrico, diplóptero ácido úrico, aracnídeo ácido úrico. Certo? Aí você coloca assim também, ó. Amônia, entre parênteses, crustáceos. Os crustáceos excretam amônia. Ô galera, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse dia eu estava assistindo o Masterchef, eu nem lembro qual que era o Masterchef, eles falando, cuidado com isso, hein? Depois você procura na internet, você vai encontrar isso. Os caras estavam falando lá no Masterchef que tinha que cortar a cabeça do camarão, na hora de fritar o camarão, porque na cabeça do camarão fica o cocô do camarão, as fezes. Cara, não tem nada a ver. Nada a ver. As fezes é eliminado pelo ânus do animal. Né? No pós-abdômen dele, na cabeça, ele vai liberar, tá? A urina dele, que no caso é a amônia. E outra, não há necessidade de você cortar a cabeça do camarão, certo? Você poderia comer a cabeça do camarão, desde que ele esteja bem fritinho, ou bem assado, ou bem cozido, não interessa. Eu nunca vi assado, mas... Ah, não, tem assado também. Né? Mas o que acontece? Na cabeça não ficam fezes. Mas o pessoal geralmente remove, né? Até para não dar um pouco de gosto, por causa da amônia ou coisa assim. Tá joia? Mas não tem nada a ver com fezes na cabeça. Cuidado com isso. Bom, gente, praticamente eu estou encerrando, é a última parte aqui praticamente, né? Que é o sistema esquelético. O esqueleto é o seguinte, ó, esse gráfico aqui você vai ver demais nos vestibulares, mas demais mesmo. Quando nós crescemos, vamos falar da gente, nós somos cordados. A gente cresce, né? Bebezinho, né? Vamos ver a criança, né? Adolescente, adulto, enfim. Nós vamos crescendo e o esqueleto vai crescendo junto. Óbvio, você não troca o esqueleto. Né? Então, ó, esse primeiro gráfico aqui é o gráfico de crescimento do esqueleto. De quem, professor? Dos poríferos, dos corais, tá lembrado? Certo? Dos equinodermos, dos cordados. Conforme o tempo vai passando, o esqueleto vai crescendo junto. É contínuo. O artrópode não. O artrópode é assim, ó. Ele cresce, né? Para de crescer. Ele cresce, para de crescer. Ele cresce, para de crescer. Artrópode tem crescimento de esqueleto descontínuo. Por quê, professor? Porque ele tem que realizar uma troca. Ele troca de esqueleto. Dá uma olhada nessa imagem aqui, que você tem uma cigarra, olha lá, ó. Para ela poder crescer, ela tem que abandonar o esqueleto. E lembra, o esqueleto ele é quitinoso, é um exoesqueleto quitinoso. Olha aqui que massa essa cigarrinha, ó. Ela cresceu e o esqueleto ficou exatamente ali no lugar. Né? Olha que imagem fantástica aqui, galera, ó. Você tem uma cigarrinha, ó. Olha como é que ele faz, ó. Ele cresce, né? Só que antes de crescer, o que ele faz? Ele tem que abandonar o esqueleto, porque o esqueleto é uma prisão para ele. Aí, quando ele arrebenta o esqueleto, ele consegue crescer, agora ele vai aproveitar e vai crescer. Lógico que não tão rápido assim, né, galera? Isso aqui foi animação acelerada. Então, quando ele sai dessa prisão, vamos dizer assim, ele fica vulnerável. Ele aproveita e cresce. Aí, quando o esqueleto ele vai novamente ficando rico em quitina, ele fica aprisionado de novo ali outra vez.
Então tem animais que chegam a trocar de esqueleto várias vezes, são mudas. E o nome que você dá para cada muda dessa, aqui no número 1, ó, é equidise. Equidise é o nome que você dá para muda, para troca. Olha lá, o número 2, ó, equidise. Ou você chama de equidise, ou você chama de muda. Professor, tem hormônio que faz isso? Tem. Tem hormônio que facilita o crescimento e tem hormônio que dificulta o crescimento. Os dois têm que andar juntos. Quando os dois estão juntos, né, ele não troca de esqueleto. Quando um deles aumenta, que vocês vão ver daqui a pouquinho que é o equidisona, é o momento que ele realiza a muda, a equidise. Então, ó, vamos lá. Lá embaixo eu coloquei para você, ó, hormônio juvenil neutenin. Tá vendo lá? O hormônio juvenil neutenin, 2 pontos, coloca lá, dificulta o crescimento. Então, o hormônio juvenil, também chamado de neutenin, dificulta o crescimento. Agora, o hormônio equidisona, né, ou chamado de equidisônio, facilita o crescimento. Escreve lá, facilita o crescimento. Gente, deixa eu falar uma outra coisa aqui para você. Você viu que agora ficou um exoesqueleto abandonado, não ficou? Olha lá, ó, um exoesqueleto abandonado. Professor, como é que chama esse exoesqueleto abandonado? Escreve para mim aí na tua apostila, ó. Exoesqueleto abandonado, 2 pontos. Exoesqueleto abandonado, 2 pontos. Olha lá, galera. Exúvia. Certo? O nome que você dá para o exoesqueleto abandonado é exúvia. Então, a exúvia é exatamente o exoesqueleto abandonado. Tá joia? Tá tranquilo? Ó, por exemplo, tem cigarras que chegam a trocar de 5 a 7 vezes o esqueleto. Às vezes não é uma vez só, não. Nesse gráfico você viu que teve 2 trocas, ó, 1 e 2. Tem animal que pode chegar a trocar em cigarro, como você está vendo aqui, até 7 mudas. Tá? Depende muito da espécie. Tá ok? É uma imagem formidável, né, galera? Olha que imagem linda. Bom, galera, e aí nós vamos falar agora da reprodução, correto? A reprodução é simples. Pode colocar, são animais sexuados. Beleza? Tá? Sexuados, todos. Todos eles são sexuados. Todos eles são de sexos separados. Então eles são animais o que, galera? Dioicos. Vai lá comigo, ó. Sexuados, dioicos. Professor, e o desenvolvimento? Bom, galera, aí depende. O desenvolvimento é o seguinte, ó. A fecundação pode ser interna, o desenvolvimento pode ser direto ou pode ser indireto. Como assim, professor? Direto, põe lá para quem não lembra, sem larvas. Sem larvas, correto? É um animal que não tem larva. Por exemplo, a aranha. A aranha não tem larva. Aracnídeo não tem larva, correto? Agora, se eu falar de uma mosca, bom, aí é lá na frente, ó, desenvolvimento, na apostila, indireto. Indireto é desenvolvimento com larva. Então, por exemplo, ó, vou até colocar um exemplozinho aqui para você. Ó. Se eu falar em inseto, o inseto ele tem uma larva que nós chamamos de lagarta. A lagarta é o nome que você dá para a larva do inseto. Toma cuidado, viu, galera? Na nossa próxima aula, parte 2, a gente vai ver que são as metamorfoses dos insetos, você lembra? A metábulo, M metábulo, holometábulo. Quem tem larva é o holometábulo. Mas calma que a gente vai ver na parte 2. Tá? Se eu pegar, por exemplo, vamos colocar aqui crustáceos. Crustáceos também apresentam larvas. Existem vários crustáceos, siri, camarão, lagosta, caranguejo, vocês já viram isso. Então, os crustáceos apresentam o seguinte, ó. Ele pode ter uma larva chamada náuplio, ele pode ter uma larva chamada mises, ou ele pode ter uma larva chamada zoé. É isso mesmo. São o nome das larvas dos crustáceos. Náuplio, mises e zoé. Tá joia? Então aí se tem larva, é desenvolvimento indireto. Indireto é com larva. Tá tranquilo? O aracnídeo é direto, o aracnídeo não tem larva. Tá certo, pessoal? Gente, outra curiosidade que seria bom você marcar, eles são sexuados, eles são dioicos e a fecundação ocorre dentro da fêmea. Então a fecundação passa a ser o que, pessoal? Interna. Fecundação interna. Tem acasalamento. Beleza? Gente, vamos entrar agora em exercícios vestibulares. Pega a tua apostila todo mundo. Tá? Vai lá na seção de apostilas, por gentileza. Beleza. Eu peguei aqui alguns exercícios aqui pra gente poder dar uma treinada. Vamos lá. Eu estou com a primeira questão, olha que questão genial, ó. Caiu na Universidade de Taubaté, né, no ano de 2019, São Paulo. Primeira questão da tua apostila. Lembra que eu não terminei, hein? Eu tenho a parte 2. A parte 2 é a parte dos grupos, tá joia? O Censo da Vida Marinha, estudo publicado em 2010, revelou que os oceanos são praticamente dominados pelos crustáceos, que representam de 9% ou 1/5 da vida marinha.
É interessante notar que os artrópodes, além de serem os reis da terra, os insetos, são também os senhores dos mares, crustáceos. Domina, né, galera? Se um dia você for abduzido e perguntar quem domina o planeta, você responde, os artrópodes. Né? Essa foi podre, mas vai lá. Os crustáceos podem ser diferenciados dos demais artrópodes pela presença de algumas características exclusivas. Olha a aula de evolução aí, ó. As sinapomorfias, características só deles, que não são verificados em outros animais. Você quer ver uma coisa? Vamos falar de uma sinapomorfia nossa de cordado, que só nós cordados temos? Notocorda. Lembra da notocorda, que é substituída pela coluna vertebral? É uma sinapomorfia. Que não são verificados em outros animais, desse mesmo filo. A sinal alternativa é que reúne apenas as características dos crustáceos. Então vamos lá. Quelícero eu já corto, porque é de aracnídeo. Pedipalpo eu já corto, é de aracnídeo. Bom, mandíbula tem, ok. 2 pares de antena, ok. Crustáceo tem 2 pares de antena. 2 pares de patas em cada segmento. Não, isso é diplópoda, tá errado. Mandíbula, certo? 1 par de antena, errou. Isso é, eles têm 2 pares. Quelíceras ausentes, é verdade, eles não têm quelíceras. 2 pares de antenas e apêndices primitivamente birremes. Birremes escreve para mim. Patas natatórias. Lembra que eu comecei a hora que eu estava falando de crustáceos? Hoje eu falei que na próxima aula nossa a gente vai ver as patas natatórias dos crustáceos. São chamadas de patas birremes. Escreve direitinho, tá? Patas natatórias. TT, natatórias. Resposta certa, letra I de machão. Olha lá, letra I de Deus. Beleza, galera? Primeira, putz, sossegado. Terceira questão. Vocês vão fazer todas, né? Mas por enquanto vamos lá. Após a detecção de animais de uma determinada espécie no galpão principal, os proprietários de uma empresa decidiram minimizar os riscos que os funcionários estariam correndo e acionaram o centro de controle de zoonoses. O técnico do centro, após chegar, notaram que os organismos em questão eram adultos. Possuíam tamanhos e formatos aproximados de um grão de lentilha. Exoesqueleto, quelícera. Eles tinham quelícera, então é aracnídeo, galera. Bom, quer ver? Ó? Não é barata. Morcego, cara, caramba, morcego é mamífero. E não é pernilongo, que é inseto. Bom, gente, ou é aranha ou é carrapato. 4 pares de apêndices locomotores, ou é aranha ou é carrapato. Por fim, após a identificação taxonômica, concluíram tratar-se do gênero hematófago. Ele se alimenta de sangue. Ele vive à base de sangue, ele é hematófago. O laudo dos técnicos indicou que os animais encontrados no galpão fazem parte de uma espécie de... Bom, gente, aranha e carrapato são aracnídeos. Agora, quem se alimenta de sangue é carrapato. Concorda comigo? Resposta certa, letra C. Puxa, questão muito massa, hein? E aí, a nossa saideira, assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo referente aos artrópodes. A centopeia. Gente, centopeia, tá, pertence ao grupo da lacraia, é um quilópode. Apresenta o corpo dividido em cabeça e tronco. Verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Já cancela B, já cancela C. Os insetos têm 3 pares de pernas. É verdade, 3 pares de pernas, ou seja, 6 perninhas, tá certo. E 2 pares de antena, errou. 1 par de antena, somente 2 antenas, então falso. Beleza. Os escorpiões são aracnídeos, que inoculam sua peçonha através dos ferrões das quelíceras. Gente, deixa eu falar, eu não dei aula ainda de escorpião, mas você deve lembrar as imagens de um escorpião, né? Eu vou fazer um desenho bem rapidinho aqui, tá? Quando você fala em escorpião, você sabe que o escorpião ele tem, né, na região do pós-abdômen dele, tá? Olha lá, ó, olha que escorpião bonitinho aqui, ó. Né? Rapidão aqui, só para fazer um desenho aqui. Olha que eu nem desenhei as perninhas, né? Se eu tivesse que desenhar as perninhas dele, seria 4 de um lado e 4 do outro. Professor, você não colocou antena, professor. Nem vou colocar, porque o escorpião não tem antena. Lembra? Ele tem aqui os pedipalpos, certo? Onde ficam as quelas, a gente chama de quelas. Não precisa copiar isso não, a gente vai ver na aula de escorpião na próxima aula. Quelas. Mas deixa eu te falar, a peçonha, cuidado com isso, ó. Peçonha é o veneno. A peçonha, olha lá, galera, ó, ela fica aqui, ó. Não é pela quelícera. A quelícera desse animal fica exatamente aqui na frente, que eu acabei de desenhar. Aqui, ó, a gente chama de aguilhão. Aguilhão. Certo? Não é pela quelícera. Os ferrões são chamados de aguilhões e ficam na região do pós-abdômen do escorpião. Então, é falso. Tá joia? Falso. Bom, então já cancelo a letra D de dado. Os crustáceos geralmente têm corpo dividido em céfalo, tórax e abdômen, é verdade, e 1 par de antena, não é 1 par, são 2 pares de antena. Falso também. Resposta certa, letra A. Beleza, gente? Letra A. Galera, fechamos aqui os artrópodes, parte 1, beleza?
E aí, a gente está indo agora, daqui a pouquinho, para a parte 2. Tá joia? Grande abraço e foi uma aula massa pra caramba. Estou esperando dúvidas, tá bom? Grande abraço. Tchau.